Olá, gente, tudo bom? Eu venho falar sobre um tema hoje que atrapalha a maior parte das pessoas, que é como construir uma disciplina, como ser disciplinado, ter constância. Não sei se você é aquela pessoa que começa um treino, uma dieta e acaba não conseguindo manter essa constância, se frustra, né? Porque toda vez começa, toda vez inicia um projeto e aí fracassa, e aí desiste, não consegue continuar. Toda vez você quer fazer algo diferente, não, dessa vez vai. Segunda-feira eu começo, e aí vai lá, começa na segunda, toda empolgada, faz 5 dias na semana, faz tudo bonitinho, os treinos, se alimenta bem, aí dá uma deslizada aí no final de semana, joga tudo pro alto, e aí diz, não, segunda eu começo. E aí vai lá, começa na segunda novamente, faz de novo, começa uma dieta, emagrece, mas aí engorda de novo e fica nesse ciclo. Não sei se você é essa pessoa ou conhece alguém, mas se você é essa pessoa, esse vídeo é pra ti. E se não é, e se conhece alguém, já manda para aquela pessoa que você sabe que é assim. Que toda vez começa e não consegue continuar. Falta a disciplina, falta criar esse hábito novo. E aí, por que que isso acontece? Por que que você não consegue ter essa constância, essa disciplina? Porque o nosso cérebro, ele é programado para ter recompensas rápidas. Ele quer algo que é mais fácil, aquela comida mais saborosa, ou ficar deitado em casa e não treinar. O nosso cérebro ele é programado para isso, ele quer o fácil, o básico. E aí o que acontece? Quando você começa a mudar esses hábitos, o teu cérebro ele fica lutando contra isso. Como assim, né? O que está acontecendo? Você está se esforçando, seu corpo está fazendo algo novo, um esforço, alimentos mais saudáveis, e o teu cérebro não está vendo benefício nisso, de momento. Aí o que que ele quer? Ele quer recompensa rápida. Ele quer aquele fast food, ele quer o açúcar, ele quer o industrializado, aquilo que te dá aquele prazer momentâneo, a dopamina barata, como se diz. E aí acaba que você não consegue seguir por conta da dopamina barata, que é muito mais fácil você comer um fast food, é muito mais fácil você comer um industrializado. E a maioria das pessoas que eu atendo são empresários, são pessoas que já têm seus próprios negócios. E a maior dificuldade que tem essas pessoas, é sobre isso, sobre construir essa constância. Por quê? Às vezes no dia a dia é muita coisa, é uma correria enorme, é muitas coisas para dar conta, é muitos projetos, trabalho e tudo mais, né? E o que acontece? Ela quer algo durante esse período ali, às vezes ela come sem perceber, come rápido, e ela não consegue, e ela quer aquele prazer imediato, aquela comida básica, aquele alimento que te dá aquele prazer. Até ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele falava, né, que às vezes ele tá no meio da correria do trabalho, ele não para, na verdade, para comer. Ele vai lá e come rápido o que tiver. Então isso, a longo prazo, imagina uma pessoa fazendo isso o tempo todo, parando, comendo só industrializado, comendo comidas calóricas, né? Como que vai ser depois de um bom tempo? Isso vai aparecer de alguma forma. E ele não ataca só a questão do corpo, vai aparecer no corpo, a gordura e tudo mais, mas ele atrapalha muito aqui no mental. E aí o que acontece? Você que é empresário, que tem seus próprios negócios, se você não cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua saúde, dos seus hábitos, isso vai refletir na frente e reflete nos seus negócios também. Porque se você não estiver bem com você mesmo, como que você vai administrar um negócio? Se você não se domina, se você não consegue administrar o seu próprio corpo, como você vai administrar uma empresa?
Então é sobre isso. Eu estou trazendo essa clareza ali de como funciona essa recompensa rápida para vocês entenderem como que eu construo isso, como que eu construo uma constância em relação a isso. Eu sempre digo, os hábitos que a gente constrói agora, eles vão refletir lá na frente, né? Como eu falei antes. Então, o que você tem que fazer? Você é uma pessoa que é sedentária, que não tem hábito de comer saudável, não tem hábito de treinar, não tem essa constância. O que muita gente peca, gente, o que muita gente peca. Como eu atendo várias pessoas, os problemas são tudo meio parecido. Então eu estou trazendo aqui uma clareza, o que muita gente peca. Não tem hábito de treinar, não tem hábito de se alimentar certo. Aí o que acontece? Vou começar uma dieta, vou começar um treino, e aí coloco uma meta muito alta. Vou fazer 5 dias na semana, não, vou fazer... Tem gente que coloca, tipo, 7 dias na semana, vou treinar todo dia, ou vou treinar 5 dias na semana. É uma pessoa que não tem hábito, eu tô colocando exemplo aqui, que não faz isso, né? E não se alimenta certo. E vou comer 100, eu vou fazer 100%. Tem gente que é 880, tem gente que consegue ser radical, consegue seguir, mas isso é de pessoa a pessoa. O que eu vejo aqui na maior parte é que quando é muito radical assim, acaba não conseguindo. Aí o que acontece? Passa ali uma semana, consegue ir, 5 dias, consegue se alimentar bem, vai começando na segunda semana, começa a cair, começa a jogar tudo pro alto, começa a vir estresse na empresa, começa a vir várias questões aí que você não consegue lidar, e aí desanda. Você não pensa, acaba não pensando em você, não dando a prioridade, aí joga tudo pro alto, não consegue treinar, aí não conseguir na segunda, já acaba deixando para não ir na terça, não vai na quarta, e aí desanda, aí se frustra, e aí fica ali um tempinho sem, daqui a pouco volta novamente, e volta arrependido, nossa, eu preciso cuidar, e fica nesse ciclo. Qual é o erro disso? É aquilo que eu falei, o cérebro, ele quer a recompensa rápida. E se você não ir tratando ele e cuidando dele, criando um novo hábito para a cabeça dele, para ele começar a agir diferente, ele vai ficar sempre nisso. Por quê? Estava fazendo coisa certa, hábito certo, né? Criando uma rotina, e aí o cérebro não está entendendo o que está acontecendo. E aí ele vai passando, ele não entende o que está acontecendo, ele diz, não, eu quero voltar para os hábitos antigos, que é mais fácil, porque realmente é mais fácil comer algo mais calórico, não treinar, é mais fácil você não fazer isso. Só que aí você acostuma o seu cérebro te domina, ele faz o que é melhor para ele. E aí, por isso que é mais desafiador no início. Por isso que é preciso criar essa constância, por isso que é preciso desafiar teu cérebro mesmo. Não, quem manda sou eu, não é você. Eu vou fazer dar certo. E aí é aquilo, colocar metas menores e ir aumentando, para ir acostumando o teu cérebro, para dizer para ele, é eu que mando, não é você que vai me dominar, não é a minha mente que vai querer comer aquele chocolate, aquele doce e tudo mais. E aí você precisa criar metas pequenas. Se você não tem o hábito de treinar, começar com 3 vezes na semana. Tem alunos que chegam para mim, Tati, eu quero ir 6 dias na semana, eu vou comer tudo 100% e tal. Eu gosto sempre de analisar o que você gosta de comer, como está sendo a tua rotina, como está o seu trabalho. É muito importante analisar tudo isso. Eu não vou pegar e chegar a passar algo para a pessoa que ela não tem hábito de comer. Por exemplo, a pessoa não come alguns alimentos, eu vou passar para ela comer, né? Então, precisa analisar
bem certamente para ver o que é necessário para ela construir esse hábito. Ah, Tati, eu vou treinar todo dia, eu vou fazer isso. Eu já analiso o perfil da pessoa e vejo, não, vamos começar com 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Colocar uma meta mínima. Por exemplo, você quer treinar 6 vezes na semana, você quer fazer 100%, beleza. Mas coloca uma meta mínima, tipo, 2 vezes na semana você precisa treinar, fazer uma caminhada, fazer alguma atividade. É uma meta mínima, 2 vezes na semana, inegociável, 2 vezes na semana. E a alimentação, você vai construindo os seus hábitos ali, mas não é sempre que você vai conseguir fazer 100%, porque é aquilo que eu falei, quando a gente quer algo muito, tipo, muito radical. Eu digo assim, que nem eu falei, tem gente que consegue ser mais radical, mas a maior parte das pessoas não consegue. Então é sobre isso, tá? E aí você vai colocar uma meta, não, vou fazer 70% da minha alimentação vai ser saudável. Então se você antes tinha 70% da alimentação tudo errado, agora você vai mudar e vai ser saudável. Vou aumentar a quantidade de água. Você tinha o hábito de tomar meio litro de água. E aí você quer colocar uma meta de 3 litros por dia. A chance de você conseguir é menor. Então, aumenta 1 litro. Vou começar com 1 litro. Beleza, tô fechando 1 litro, agora vou aumentar. Porque senão fica muito daqui pra cá, tipo, fica muito grande a distância. E aí é aquilo. Você não estava tomando água. Aí você quer tomar 3 litros. Chegar aqui em cima. E aí o teu cérebro, você vai lá, começa até, nos primeiros dias você consegue, daqui a pouco você não consegue mais e você se frustra. Eu tô dando um exemplo aqui da água. O teu cérebro não tá acostumado com aquilo, ele vai querer te jogar lá para aquilo que você estava fazendo antes. Então é sobre isso, são pequenas coisas, são pequenas metas, pequenas coisas que você vai fazendo e aí você vai melhorando. Não adianta querer atropelar tudo e fazer tudo assim rápido e aí você não consegue manter essa constância. E isso não é só para a parte do emagrecimento, é para tudo. Se a gente não criar isso, a gente acaba não conseguindo manter a longo prazo, né? E uma outra pergunta aqui, até logo eu criei um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, tentar não ser muito extensa, mas assim, outra coisa, por que é tão difícil resistir na comida, mesmo sabendo que ela atrapalha todos os meus resultados? Por que isso é tão difícil? Porque é aquilo que eu falei antes, né, sobre a recompensa rápida, que é a dopamina barata. O açúcar, o industrializado, a bebida, essas coisas ali, elas são dopaminas baratas. E aí, te dá aquela vontade de comer. Eu tô estressada, tô com muito problema, eu vou comer. Você come e te dá aquela sensação boa no momento. Só que essa dopamina, ela tem um pico, ela satura, ela tem um pico muito alto. No caso, você se sente muito bem e daqui a pouco ela cai. E aí, cada vez você precisa mais. É a mesma coisa que quem é viciado em cocaína, por exemplo, é a dopamina barata. Ela te dá aquele pico, aí você precisa cada vez mais. E aqui é a mesma coisa, o açúcar ou a gordura, o fast food, essas coisas. Por isso que você quer aqueles alimentos, porque te dão essa dopamina barata, essa sensação de bem-estar no momento. Só que, como eu falei, ela dá um pico e ela cai, ela satura. Então, cada vez você vai querer mais. Um chocolatinho tá ótimo. Mas aí daqui a pouco um chocolatinho já não tá mais ótimo, vai precisar de 2, e depois de 3, e aí vai aumentando a quantidade. E isso é ruim para o cérebro, porque você vai querer cada vez mais. E aí, a dificuldade de você sair disso, né? Porque é aquela questão do pico da dopamina barata. Então, como que você consegue sair disso? É trazendo outros hábitos, outros benefícios para o seu cérebro. A atividade física é um benefício, o sono regular,
a comida saudável, porque ela te traz nutrientes saudáveis para o seu cérebro, e aí ele não vai ficar pensando em calorias, em alimentos mais calóricos, em dopamina barata. E aí você precisa criar isso, criar um hábito, criar hábitos saudáveis. E com essa criação de hábitos, ele vai tirando toda aquela vontade de ficar comendo muito industrializado e tudo mais. E você vai construindo, porque isso vai te dando prazer, isso vai te dando benefícios. Por exemplo, hoje, eu sempre falo para meus alunos, eu tenho que treinar. Eu sou obrigada a treinar. Se eu não treino, sabe, é algo que eu construí, que eu fui criando na minha vida. Hoje já faz uns 14 anos que eu treino, assim, ó. Toda semana eu tô treinando. Se eu tenho uma meta ali de 6 dias na semana, se eu não consigo, mas pelo menos 4 vezes na semana eu tenho que estar fazendo algo, sabe? E é algo que eu construí. E quanto mais a gente treina, mais a gente faz atividade física, menos a gente vai ficar querendo comer muitos alimentos calóricos, porque você está liberando a dopamina, serotonina no seu corpo ali, e você já está tendo esse prazer, porque fazendo isso você se sente bem, né? Aquele hormônio do bem-estar, da autoestima, né? Você fica bem, e aí você não vai ficar querendo aquela dopamina barata sempre, porque você já está se satisfazendo de outra forma. Você está vendo os benefícios. Claro que isso é uma construção, é algo a longo prazo, por isso que você precisa criar essa constância de fazer, e depois seu cérebro acostuma com esse hábito, e vai construindo aos poucos, e cada vez vai aumentando a meta. Então, quando eu comecei lá atrás, eu fazia só caminhada. Era 3 dias na semana, eu fazia só caminhada. Aí depois eu comecei na academia. Eu não fazia nada, então foi um processo, né? E aí a questão de alimentação foi um hábito, fui mudando, fui trocando. Porque quando o seu cérebro está bem nutrido com alimentos saudáveis, você não fica querendo essa dopamina barata. Você vai se acostumando com isso, você vai acostumando a criar uma rotina, algo com que você consiga seguir a longo prazo. Não que você, uma vez ou outra, não vai comer alguns alimentos, não é isso. Só que você tem que escolher o alimento, não o alimento escolher. Às vezes me dá vontade de comer um sushi, algo assim. Eu digo, não, hoje faz sentido eu comer? Posso comer hoje? Aí eu vou lá e escolho o dia que eu quero. Não é ele que me escolhe, que a maior parte das pessoas que acontece, o alimento escolhe ela. Aquele docinho tá lá me olhando, vou lá comer aquele docinho. Ou pacote de salgadinho. Eu não contei aqui para vocês, eu contei acho que em outro vídeo, eu tinha compulsão alimentar há uns anos atrás. E aí o que acontece? Eu buscava um pico de dopamina barata, eu buscava dopamina barata. E aí eu começava, antigamente ele era um chocolate. Mas depois não era mais um chocolate, era amendoim, torrão de amendoim, era doce de leite, era salgadinho. Aí eu comia essas coisas assim pra me dar aquele prazer momentâneo, só que depois eu ficava péssima por conta disso, sabe? Então é algo assim que foi me fazendo mal. E isso o que é? É lá de dentro, né? Ele vem lá da mente, porque eu queria essas recompensas rápidas que me faziam bem no momento, só que depois não me fazia bem. Então fui mudando isso, fui mudando meus hábitos, a minha constância. Foi um processo, né? Fui tirando alguns alimentos, fui diminuindo, e aí fui trabalhando meu emocional, fui tratando também, né? Questão terapêutica para melhorar, para entender por que eu ficava fazendo isso, sabe? Que era fuga, eram fugas que eu acabava descontando na comida. E me dava aquela sensação do bem-estar, do prazer imediato, e eu ficava descontando ali. Só que isso a longo prazo, chegou um ponto que eu falei, cara, se eu continuar nisso que eu tô fazendo, como é que eu vou estar daqui 2 anos, 1 ano? Então é sempre ter uma clareza.
Quem eu quero ser daqui 1 ano, 2 anos? Se eu continuar fazendo o que eu faço, como que vai ser? Né? Então, eu falo assim, é mudar aos poucos. Para quem não é acostumado, não fazer algo assim super radical. Às vezes a gente fala, não, eu consigo, eu consigo, eu consigo. A gente precisa ter essa motivação, lógico, mas é entrar na realidade, ver o que você consegue hoje. Se você é uma pessoa que acorda bem cedo, não para o dia todo, trabalha muito, quer acrescentar um monte de coisa na sua vida, primeiro vai organizando a sua rotina, organiza. Que horário que você vai treinar? Vou acordar às 5 da manhã para ir treinar às 5 e meia, vou treinar de manhã cedo e tal. Vou começar a me alimentar melhor, vou sentar para comer devagar, que isso é outra dificuldade das pessoas. Tá na correria, come rápido, aí às vezes fica beliscando o dia todo e não percebe que esses beliscos dão toda a diferença também, tá? Começa a aparecer no corpo. Os beliscos também são uma forma de dopamina barata. Então, quando você começa a mudar isso, tudo vai ficando mais fácil. Então, quando você tem essa clareza do que você vai fazer, como você vai fazer, fica mais fácil. Colocar as metas. E outra coisa, não ficar se criticando demais, que tem isso também muita gente faz. Fica se criticando. Eu não consegui seguir a semana, eu sou um fracasso porque outras pessoas conseguem, eu não consigo. Não, cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo. Se acolha, se cobre na medida necessária de fazer as coisas, mas não se cobre no sentido de exceção, assim, tipo de exceção, excesso, ficar se cobrando demais, tipo, se martirizando por não estar fazendo, por não estar conseguindo seguir a risca, sabe? É se acolher. Tá, hoje eu não consegui fazer, mas amanhã eu vou fazer melhor. Vou sempre melhorando, sempre melhorando. Eu lembro que eu me criticava muito, teve uma época ali que eu, nossa, me martirizava mesmo, assim, dizer, não, eu sou um fracasso, não consigo, todo mundo consegue e tal, e aí ficava ali nessa autocobrança dentro do meu cérebro, e aí o que acontece? Não vai, porque você fica com aquilo ali te travando, te incomodando. Então, ser leve, deixar acontecer, colocar as metas e seguir, isso a longo prazo ela vai acontecer. E cada vez vai ficando mais leve, cada vez vai ficando mais fácil, né? Não é de uma hora para outra. E deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui as perguntas que o pessoal geralmente mais faz. Não, é sobre isso, sim. E é aquilo, é criar essa constância para não ficar pensando na recompensa rápida, né, que é a dopamina barata, e com o tempo isso vai ficando mais leve, mais fácil, e lembra sempre de colocar, de ser mais forte do que o seu próprio cérebro, né, de colocar ele no lugar dele, você que domina, você que manda, você que diz, não, hoje isso não vai me parar, né, na questão de alimentação, não deixar a comida te dominar, não deixar a comida te escolher, você que escolhe, colocar as metas, colocar uma clareza onde você quer chegar, não colocar metas muito altas, né, tipo, eu quero emagrecer 10 quilos em 20 dias, colocar metas que você consiga alcançar, mudando alguns hábitos. Claro que quando começa um processo de emagrecimento, que a maioria das pessoas querem, é uma coisa assim, tipo, muito rápido, mas é aquilo, você levou, sei lá, 2 anos para engordar tantos quilos, e aí você quer emagrecer em 1 semana, tudo que você engordou em 2 anos, como você não percebeu que você foi engordando, é a mesma coisa no emagrecimento. Quando vocês mudam os hábitos, vocês vão emagrecer quando vocês perceberem, vocês emagreceram, sabe? Vai ser uma coisa natural, mudando os hábitos. Então vai mudando os hábitos, tinha hábito de tomar café com açúcar, tira o açúcar, fast food, vai diminuindo, vai tirando algo que você via que não estava te fazendo bem, vai dormir mais cedo, porque também tem a questão do cérebro, né? Quando você
acaba não dormindo direito, vai aumentando o hormônio do estresse e você fica mais estressado, e aí você não toma decisões, né, certas, porque a gente tem o nosso córtex pré-frontal, que ele aqui no nosso cérebro, que ele ajuda na tomada de decisões, né, ele é a função dele é tomar decisões, ele é responsável pela disciplina, por criar disciplina, e quando ele não está nutrido da forma correta, de alimentos certos, e também de criar hábitos, de ter hábitos mais saudáveis, quando ele não está da maneira correta, ele não vai tomar decisões certas, ele toma decisões impulsivas, quando ele não está certo, né? E aí a gente não tem domínio, então a gente precisa cuidar com essa questão do estresse, dormir cedo, né? Dormir cedo, controlar nossa mente, trabalhar nossa mente, né? Para não tomar decisões erradas, decisões rápidas. E isso é um processo, é cuidar de um todo, é cuidar do corpo e da mente e do espírito também, né? Precisa muito estar conectado com Deus, orar, ler a palavra, isso também ajuda muito, questão de ansiedade e tudo mais. Mas são hábitos que você vai construindo com o tempo. Eu até ali na minha consultoria online premium, eu trabalho muito com isso, com as pessoas, né? A questão de alimentação, de treino, de hábitos, de constância, de mental, é tudo, é um todo, é um processo onde a gente trabalha toda essa parte. E se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta, compartilha para alguém que precisa, e também, se tiver dúvidas ou algo que queira que eu fale um pouco mais, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu vou criando mais vídeos, eu vou conseguindo ajudar vocês da melhor maneira. Mas é isso, gente. Quero que, se tiverem dúvidas, pode escrever aqui embaixo. Já me sigam também lá no Instagram, @eusoutatipereira, que lá também falo sobre dicas, motivação, mostro bastante minha rotina, e aí vocês conseguem me acompanhar melhor. Um beijo, gente, e até mais.